poucos minutos, em uma galáxia muito distante, 3 comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Isley, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores, vida longa e próspera. Estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento e hoje a nossa viagem, a nossa espaçonave nos conduziu aí de novo para a Amazônia. Faremos um 360, falaremos sobre educação ambiental, sobre recursos hídricos, recursos sustentáveis. Não, Max? Seja bem-vindo, brother. E aí, Diogão? Como é que tá um dia após 6-1? Cara, é normal, é assim mesmo. O que não mata, cresce. Se você não sabe, meu amigo Diogo, ele não é só vascaíno, ele é roxo. Então, a gente sempre tira aqui uma onda mais... Tem que ter homem de fé, mano. Tem que ter de fé. Só tem caba bom aqui nesse programa. Hoje a gente vai abordar, né, falar sobre nossa Amazônia, e aí com um técnico que tem anos de experiência, muito rodado aí nessas matas, e como a gente já teve esse tema há pouco tempo, então nós estamos voltando e abordando e fazendo uma nova temática para entender essa dinâmica e o que a gente avançou, o que não avançou, o que falta, o que a gente pode aí melhorar a nossa convívio com a nossa mata. E aí vem aí meu amigo Wesley, lá em Brasília, né? Nosso peregrino, né? Peregrino, em terras do Distrito Federal. Fala aí, Wesley. E aí, meu amigo Mac Moreira, grande Diogo Caetano, um abraço para vocês, um abraço a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui em mais um Brothercast, com certeza um super bate-papo aí falando sobre a Amazônia, falando sobre meio ambiente, educação ambiental, tenho certeza que a conversa de hoje vai ser show de bola, né, meus amigos? É isso aí, Wesley. Hoje nós temos aqui, como o Mark falou, um grande especialista na área, com MBA, especialização, vários anos de experiência no serviço público. Seja bem-vindo, James Alves. Tudo bem, meu irmão? Opa, boa tarde, Wesley. Ali na Cidade do Poder, lá em Brasília, né? Acontece. Boa tarde, Diego. Boa tarde, meu amigo Mark. Mark, a gente se conhece desde 2018. Participamos de um projeto que saiu vitorioso. Porém, vitorioso, né? E aí a gente, de certa forma... Mas assim, a vida segue, a gente deu a nossa contribuição, o mais importante é que a gente fez a nossa contribuição. Mas eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito pelo convite. Fazia tempo que o Mark tinha me falado que queria me convidar para a gente fazer um bate-papo. E hoje a gente vai falar aqui de educação ambiental, de meio ambiente. E olha que coincidência, ontem foi Dia Mundial da Educação Ambiental. E amanhã é Dia do Meio Ambiente. Então a gente veio dia 4, né? Exatamente para fazer uma reflexão. Meio campo ali, né, gente? De repente alguém não estava nem lembrando dessas datas, desses eventos, mas a gente veio assim fazer aquele lembrete, fazer essa reflexão. A gente veio trazer algumas críticas também, mas apontando alguns caminhos. Não adianta só a gente criticar e não apontar caminho. Eu estou à disposição aí, colegas. Eu não tenho tanto conhecimento igual foi mencionado aí, mas a gente todo dia aprende. Não, James, e assim, vamos começar logo, né, lá, que a gente já havia conversado aqui antes, nos bastidores, né, sobre a degradação ambiental urbana, né, James?
quais são os principais fatores da degradação urbana, ambiental, e como que isso impacta a vida da sociedade? Pois é, ainda agora a gente estava falando nos bastidores, e aí eu tenho uma tese comigo, e ela é comprovada. E nenhum desenvolvimento acontece se não for pelo viés da educação. Uhum. E a degradação, ela acontece, não é por conta do desenvolvimento. A degradação acontece pela falta do conhecimento, pela falta da educação. E aí isso está onde? A responsabilidade do poder público. Eu lá atrás, desde quando eu estava na faculdade, eu defendia que a educação ambiental ela deveria ser uma matéria, uma disciplina obrigatória no currículo escolar. Não um tema transversal, certo? E aí fica muito aquém da gestão, do professor e quem tem a sensibilidade. Ela deveria ser uma disciplina obrigatória para, de certa forma, todo mundo ser contagiado por esse tema, porque nós vivemos, e principalmente na Amazônia. Uhum. Como é que está a educação ambiental aqui? Olha, No Acre, em Rio Branco? muito tímida. Assim, a gente não vê. Agora, eu começando a falar, eu disse que ontem foi o dia da educação ambiental. E aí ontem eu vasculhando minha rede social, algumas coisas e tal, e eu não vi nada mencionando a esse dia. Lá no meu Facebook tem alguma coisa, certo? Dizendo, mas eu não vi nenhuma curtida. Não teve nem like. De certa forma é um assunto desinteressante, né? E que não era para ser. É um assunto que era para estar todo mundo discutindo, porque discute os 6-1 do Vasco toda hora tá nego discutindo. Discute os prefeiturados, discute muita coisa, certo? Mas a questão ambiental, a pauta ambiental, ela é alheia. Uhum. Ela é alheia. E aí isso é ruim, porque o meio ambiente é vida. Certo? Na tua visão de técnico, de experiências que tu desenvolveu nesses longos anos aí, conhecendo as comunidades, como trazer essa sensibilidade à parte urbana? Como a gente trata, aborda, leva e impacta um assunto que para essa nova geração que está chegando, ou essa antiga que está passando e ainda não acordou? Tem alguma coisa de impacto, já assim, alguma coisa assim, uma prova de choque? Cara, abre o olho. Gente, a gente acabou de viver uma grande catástrofe. Eu não vou falar de Rio Grande do Sul, mas vivemos em Rio Branco. A cada 2 anos agora, né? Ninguém abriu o olho para isso. Nego perdeu casa, nego perdeu tudo. E assim, o poder público se acha, não, a gente deu marmita, a gente deu abrigo, a gente fez a mudança, a gente deu casa, a gente fez... Não, gente, não é bem por aí. Eu acho que o poder público tem que fazer isso, tem. Mas a gente poderia fazer algo para evitar muita coisa. Mas você acha, James, que esses impactos têm ocorrido, né? Vários desastres naturais, como você falou, no Acre, Rio Grande do Sul, no Brasil, é meramente questão climática, independente da interferência humana, ou não? Realmente... Não. Peraí. Tem duas situações, certo, e elas se juntam. Nós temos o fenômeno El Niño, que é os impactos climáticos, as mudanças climáticas nas 5 regiões do Brasil. Isso é fato. Mas nós também temos uma grande participação que é da ação humana. Certo? No momento em que eu não cuido do meu lixo, eu jogo ele dentro do manancial, certo? E eu aterro uma nascente. Ela vai ter... A água está lá embaixo. Eu aterrei a nascente, ela vai ter que espocar em algum lugar. Certo? E aí, a ação humana... potencializa. Ela potencializa isso. O fenômeno vai acontecer, só que somando com o que o ser humano está produzindo, vira pólvora. Aquilo aí
Escola, forte. Aí você tem o quê? Pela desinformação, você tem o assoreamento dos rios. Certo? Eu não consigo medir se a alagação de 2023, aliás, 2024 agora, ela foi maior do que a de 78. Certo? Porque em 78 o rio não estava assoreado. Uhum. Em 78 não tinha tantas edificações igual tem hoje. Certo? Isso tipo, todo mundo entende. Eu vou derramar esse copo d'água aqui. A água vai espalhar. Porque aqui está impermeabilizado. Não tem para onde a água correr. Ela vai nivelar. Talvez tenha sido o grande problema do Rio Grande do Sul, né? A impermeabilização do solo, né? E aí, se eu jogar ali na areia, ali, essa água vai sumir. Porque tem um sumidor lá. Uhum. E ela vai voltar para o solo. Uhum. Certo? Então, isso é fácil de entender. O problema é que as pessoas não querem entender. E aí, em nome do consumismo, em nome da economia, em nome de dar menos trabalho. Poxa, eu vou fazer uma edificação ali, e aí eu não vou deixar uma área verde no meu quintal. Uhum. Isso é obrigatório. Está lá no plano diretor de cada cidade. Cada casa tem que ter sua área verde. Uhum. Tem que ter um pedacinho que é para sumir a água. Aí nego vai, cimenta todinha. Para onde é que a água vai? Vai para o meio da rua. Aí eu, que sou mal educado, pego a latinha de refrigerante, pego a minha sacolinha e jogo lá na boca do bueiro. Top, Aí top. Aí daqui a pouco a água vem para minha casa e vai para tua casa. Uhum. Porque tu não deixou a área verde, eu tapei a boca do bueiro, a gente mora vizinho, a água vai, inunda, e aí a gente está reclamando. Da onde... Aí o poder público vai lá, e aí tem muita coisa. Então, muita coisa falta de conscientização. E aí eu volto a dizer, eu sempre fico dizendo que tudo é pelo viés da educação. Se você não tiver educação, não tiver conscientização, tipo assim, um dia desse aconteceu um fato, posso até causar um mal-estar, mas eu vou citar. O secretário adjunto de Educação de Rio Branco foi filmado ali jogando um lixo. Gente, ele não jogou com maldade, não. É falta de educação ambiental que ele não teve. Uhum. Ele não teve. Certo? E aí alguém foi lá, um esperto foi lá, filmou, jogou, isso viralizou e tal. Ruim, porque é uma pessoa referência na cidade, é um gestor de educação e tal. Se ele é um cidadão igual eu, nem o secretário adjunto, e nem eu, e nem ninguém pode jogar o lixo em local inadequado. Uhum. Inclusive o Wesley, né, ele fez uma reportagem uma vez, a gente sempre menciona, né, ali no São Francisco, tinha cama, tinha sofá, tinha fogão no São Francisco, né, Wesley? Sim, Diogo, essa reportagem a gente percorrer, né, vários trechos do Igarapé São Francisco, e ali na parte onde, na Foz, onde ele se encontra com o Rio Acre, foi o momento da reportagem que mais me assustou, né, porque, como você disse, geladeiras, televisão, sabe, muita sacola, muito lixo, e aquilo ali, olha, foi uma cena que foi gravada para sempre na minha memória. Aproveitando, James, queria te fazer uma pergunta. Voltou a tramitar no Congresso um projeto do ano passado, projeto de lei, de um senador, inclusive, de Rondônia, o projeto de lei é para diminuir a reserva legal em propriedades rurais na Amazônia de 80% para 50%. Isso aí ia abrir margem para a abertura, né, de desmatamento de milhões de hectares na Amazônia. Como é que você vê esse projeto da Amazônia? Você acha que é possível devastar mais 30% da Amazônia para a agricultura, ou isso tem que ser barrado? Não, veja bem, o Acre, nós temos 86% de cobertura vegetal.
80% do nosso território é floresta, certo? Mas assim, a gente ouve muitas pessoas falar, e aí a gente também tem esse entendimento, que as áreas que tem aberta, nós não temos necessidade. Para a produção, mesmo em grande escala, não há mais necessidade de abrir novas áreas. As áreas que tem, né, dá para produzir, se produzir em grande escala. Agora, o que tem que se fazer é valorizar as pessoas que moram lá nas áreas de floresta. Isso é que tem que ser feito. Porque não adianta abrir mais 30% e as pessoas continuarem vivendo na pobreza. E o pior é o impacto ambiental que vai gerar. Porque aí vem o assoreamento dos mananciais, certo? Vem a questão do aquecimento, porque aquece mesmo. Certo? Então, eu, na minha opinião, acho nocivo essa matéria, porque aqui nós não há necessidade. Com a tecnologia que tem, com os recursos que tem hoje, não há necessidade de se abrir novas áreas. Certo? O que tem que se fazer é investir em tecnologia e infraestrutura. Aumentar a produtividade, né? Exatamente. E por que não se aproveita? Tu chegou a ver alguma ação governamental para que essas áreas fossem reaproveitadas? Porque a gente ouve dessas áreas, mas basicamente a gente não consegue visualizar como trabalhar elas, como levar a agricultura, ou você vai trabalhar em pecuária, como aproveitar essas áreas que estão aí, né, sem atividades agrícolas, digamos. Tá. A gente aqui no Acre, a gente é muito acostumado e mal acostumado a esperar só pelo governo. E aí a gente vê uma grande quebra de braço. Eu que trabalhei muito tempo nas florestas, no setor produtivo, na área ambiental, coordenei alguns projetos dentro da agricultura familiar e tal. E aí a gente vê uma grande quebra de braço do homem do campo e do governo. Por quê? Tem um senador da República que ele diz que nós vivemos sim num país comunista. Onde, certo? E eu até dou razão para ele. Onde eu tenho 100 hectares de terra, mas eu só posso explorar 20. Mas o que acontecer dentro dessas 80, que eu sou responsável por elas. O que acontecer, eu sou responsável por elas. E aí fica numa quebra de braço de quem tem a propriedade para o governo. Não, mas o governo não deixa eu mexer, então eu vou deixar quieto. Mas já e aí vem a invasão, vem a questão das ONG, vem os movimentos e tal. E aí, quem é que sofre com isso, o impacto? São os recursos naturais. É só eles que sofrem. Porque o governo faz, o governo proíbe, mas ele chega só com a repressão, mas ele não cuida. E aí sempre eu dizia, quando eu estava lá na Secretaria de Meio Ambiente, sempre eu dizia, gente, porque lá tem um programa que ainda hoje tem, ele é bom, certo? Em certo ponto, há os seus exageros lá, certo? Que é um programa lá que é chamado Comando e Controle, certo? Que trabalha a Secretaria de Meio Ambiente, o IMAC, o Batalhão Ambiental, os órgãos de controle ambiental e de política ambiental. E aí, eles trabalham na questão da repressão, certo? Mas aí eu sempre dizia, gente, vamos trabalhar a questão da educação, vamos para dentro das florestas, vamos para a zona rural em janeiro, fazer educação ambiental, vamos fazer monitoramento, porque se eu fizer conscientização, se eu fizer monitoramento, se eu fizer educação ambiental, eu vou gastar 5 vezes menos do que com a repressão. Porque eu vou lá com a repressão, aí o produtor que, em tese, cometeu o crime ambiental, se ele for pego em flagrante, ele vai sofrer a sanção dele, ele vai preso e tal. O órgão ambiental vai fazer uma multa, certo? De certa forma, dependendo do técnico e dependendo da infração, ele vai ter a área embargada, só que eu nunca vi funcionar.
Eu nunca vi. Tá lá o documentário embargado, mas o cara continua criando gado lá dentro, continua plantando, continua fazendo as coisas. Ele pega uma multa exorbitante, ele faz que paga e o governo faz que recebe. Como é que funciona isso? E aí não funciona, entendeu? Não funciona. E aí os processos vão se enrolando aí, anos e anos, e não, eu não vejo. Também, eu acho também um exagero. O cara meteu uma multa, mete uma, duas, três multas milionárias que nem a área de terra vale. Pra quê? Você não. Sim. Você fez o quê? Mas esses valores se resolve lá onde está o Wesley, lá em Brasília. Isso passa, certo? Pela Câmara, pelo Senado, tem que haver uma revisão. A gente viu, acho que foi em 2010, tão famigerado, Código Florestal, pelo ex-senador Jorge Viana e tal, mas deixou aqui muita coisa. Vamos entrar nesse ponto, gente. Qual a sua opinião sobre o Código Florestal? Ele deixou aqui muita coisa. Uma das coisas é essa. Ele precariza o homem em detrimento da floresta. Uhum. Mas é o homem que cuida da floresta. Não existe meio ambiente sem vida. Uhum. Certo? O homem tem que ser valorizado. Os recursos naturais, eles têm que ser preservados, devem ser preservados. Mas ele deve ser preservado pelo homem. E o homem que está lá dentro, ele tem que ter qualidade de vida. Ele tem que ter uma escola para os filhos dele, certo? Ele tem que ter uma renda, ele tem que ter uma alimentação, certo? E aí isso dá para ser tirado lá de dentro, da floresta. Não precisa o governo levar um sacolão para ele. Basta ele ter as condições. Não, você vai explorar isso aqui, mas eu vou te dar uma capacitação, vamos trabalhar uma cooperativa, certo? E aí tem muita coisa que dá para trabalhar. Porque muitas vezes a gente critica, mas a gente não dá alternativa. E também eu vejo, né, James, que eu acho que tem que ser alterada essa política, né, de apenas um nicho econômico aqui, a agroindústria, né? Uhum. Tudo bem, eu acho que é um futuro, porque assim, é uma mão de obra mais barata, não gera, assim, vamos dizer, tanto crescimento, porque a gente poderia estar investindo, como a gente sempre fala, né? A floresta é rica. Né, tem várias pesquisas de cosméticos, de fábricas, de indústrias, de perfume, de tecnologia, né, absorção de energia, criptomoedas, mineradoras de Bitcoin. Eu não vejo nada disso, cara. Não tem. E aí as pessoas veem a questão, você orientou um pouco. A agroindústria, ela gera o quê? De riqueza. Porque o que gera riqueza é emprego. As pessoas empregadas, viver bem e tal. É o mercado interno, certo? E a gente não vê a agroindústria. Você pega ali 10 mil hectares de terra, pergunta quantos funcionários um cara que planta grão ali com 10 mil hectares de terra tem? No mínimo. Agora, o subproduto disso gera riqueza. Essa soja, esse grão, estivesse sendo beneficiado aqui, aí sim, a indústria, que ali gera 50 empregos, mas aqui na indústria ela gera 300. Nós passamos a Semana Santa agora, né? Todo mundo gosta de um chazinho de burro, né? Que é o fabuloso mucuzá, tem gente que chama de canjica. Mas da onde é que nós comemos o milho? Lá de fora, lá do Paraná, do Rio Grande do Sul. Certo? A gente gosta do monchar, do amor jabá e tal, mas da onde é que vem? Lá de fora. Aqui não tem. Esse nosso clima agora, James, na tua época, você explorava a região. Ela, na sua opinião, houve uma mudança gradativa desse nosso clima? Porque antigamente, eu me lembro que meu avô, ele dizia, rapaz, olha, novembro, chuva, final de março começa a plantação, início de abril, o verão, acabou. Ninguém sabe mais onde é verão, onde é inverno, quando nosso verão, em vez de 3 meses, agora é 4, e aí o inverno maior ainda. Tem esse fenômeno do El Niño, certo? A grande verdade é que houve sim muita mudança. Eu me lembro, fui criado ali na região do Quinari e tal, e aí tinha
o dia de queimar o roçado era 7 de setembro. Tinha essa Vai dia 8 e 9, tá na planta do milho ali, das coisas ali e tal. E hoje acabou isso. Hoje não tem mais essa cultura. Até porque não pode mais queimar, né? Nem pode falar, né? Nem pode falar em queimada. Mas, de certa forma, houve essa mudança, sim. Nós sentimos aqui no Acre, esses últimos tempos, um calor muito superior ao que a gente já é acostumado. O próprio acriano, né, estranhou muito. E ficamos assim, aí teve o fenômeno da queimada, daquela... acho que os ventos não estavam soprando, então parece que concentrou tudo aqui, a gente cheirava, era um problema... É a umidade do ar baixa. Então, essa é a hora de chamar a atenção também para o povo. Não, sim. Dizer assim, sim. olha... Assim, o atual prefeito, ano passado, ele fez uma coisa muito bacana, né? Esse ano está tentando fazer, mas a gente já viu alguns focos e tal, limpando a cidade, os quintal baldio e tal, tá roçando tudo e tal, para não ter foco de queimada, certo? Então, tem uma grande operação aí, eu queria até, não sou fã dele, certo? Mas a gente tem que dar a César o que é de César. E aí, ele está no caminho certo, a prefeitura está no caminho certo. O que for de capim, o que for de material combustível, tem que ser tudo eliminado, porque a cidade não pode pegar fogo, certo? Aí vem, porque ele está investindo nisso, mas ele está economizando em saúde. Uhum. Porque se tiver queimada, vem os problemas de saúde e tal, e aí vai superlotar as URAPs, os postos de saúde e tal. Então, eu queria, assim, parabenizar o prefeito por essa atitude. Gostando mais ou menos, mas está indo certo. Está no caminho certo, está no caminho certo. É bem intencionado. Aproveitando, James, que você está falando, né, tocou a respeito aí do prefeito, né, a gente está em 2024, há poucos meses das eleições municipais de 2024. E aí, o que você tem visto? Qual o movimento que você tem visto dos prefeitos que estão em mandato, aqueles que vão tentar concorrer a essa vaga? Qual o movimento ambiental que você está vendo em relação a isso? Boa pergunta, eu te agradeço aí por essa pergunta, mas assim, eu fui convidado a participar de 2 oficinas, eu não vou relatar o nome do pré-candidato, né? Mas eu fui lá convidado e tal, e dei minha contribuição como cidadão normal, mas eu não vi nada, eu não vi nenhum dos pré-candidatos, dos postulantes ao cargo, a discutir uma política ambiental, educação ambiental, o que eles têm no seu programa de governo na questão ambiental. Eu não vi, certo? Coisa muito tímida ali e tal, muito pontual, e que não era para ser, certo? A política ambiental é um tema tão importante quanto a saúde, quanto a educação, quanto a infraestrutura, certo? E aí, se você for pegar a pauta ambiental, ela está agregada em todos esses, certo? Na questão da infraestrutura, de obra, da saúde, da educação, mas as pessoas não discutem. Não sei se é porque não gostam, não sei se é porque não tem habilidade, não sei se é porque não tem o conhecimento, mas está passando da hora. Está passando da hora da gente, de quem está postulando ao cargo, fazer uma grande discussão. A educação ambiental é pauta de audiência pública, de uma grande discussão, e isso tem que envolver as pessoas. Porque não adianta só o poder público de jeito nenhum. Tem que ser as pessoas, tem que contagiar as pessoas. Certo? É lá na escola, é lá no sindicato, é lá na associação, é lá no campo de futebol. Certo? E aí isso tem que ser um tema que tem que ser muito discutido. Mas, Wesley, infelizmente, eu não vi, como eu falei no início do programa, né? Ontem foi dia da educação ambiental, amanhã é dia do meio ambiente, a gente não viu nada. Espero que amanhã se tenha alguma coisa em relação a boas práticas, reflexão, uma mesa redonda, para fazer uma discussão
sobre as práticas ambientais, sobre a gestão ambiental, tanto a nível de Estado quanto a nível municipal. Eu espero que tenha, porque eu não tenho visto, tenho acompanhado e tal, não tenho visto nada de evento nesse sentido. O que eu não vi também, Wesley, após a enchente, se falou, né, na época da enchente, sobre possíveis ações que poderiam minimizar os impactos, porque essa enchente ela tem hora e data para acontecer de novo. E aí calou-se, passou a fase, passou as distribuições de sacolões e houve um silêncio, está tendo um silêncio de que não se fala de ações para minimizar os impactos, aí barragem, ou fazer um trabalho no rio. Sumiu essa discussão, ela desapareceu, né? E a gente espera que os candidatos que vão aí participar das eleições tragam essa pauta, o que eles pensam em fazer, o que eles pensam em investir, onde eles podem buscar esses recursos, que aí passa por toda uma parte de engenharia, passa por uma parte de meio ambiente forte, né? uma ação mesmo, de fato, para que a gente poupe a população de mais uma enchente daqui a alguns dias, porque ela vai vir. E se eu sei se ela vai vir, é igual se eu sei que um ladrão vai entrar na minha casa, o que eu vou fazer? Me proteger. Vou fazer tudo que eu preciso para evitar essa ação. Então, em cima do que tu falou, James, que os nossos candidatos tragam isso para a pauta. E outra pergunta direta. Tu acha que as ONGs, elas mais atrapalham do que ajudam ou mais ajudam do que atrapalham? Bem, vamos por parte. Eu vou contextualizar o seu primeiro comentário. Você falou da alagação. Soma que nós temos uma grande urgência que a gente já está vivendo, que é a crise hídrica. Nós vamos viver uma grande estiagem. Uma grande estiagem. Nós tivemos uma grande cheia e agora nós vamos viver uma grande estiagem. E aí, como é que eu vejo isso? Uma situação muito crítica, porque os nossos mananciais estão todos contaminados. Fez a reportagem de São Francisco, eu ajudei a trabalhar, desenvolver um projeto no Igarapé Judia, e ali nós tiramos toneladas e toneladas, o Exército foi lá ajudar, a Prefeitura foi lá ajudar, e aí nós pegamos um raio ali de 100 metros, ali onde está sendo construída ali, aquela ponte no bairro do Jardim ali, nós tiramos um raio de 100 metros, foi o Corpo de Bombeiro, o Exército e a Prefeitura. Nós tiramos toneladas e toneladas de lixo, e não era material vegetal não, era geladeira, era bicicleta, era televisão, certo? Era dos mais variados tipos de materiais. E aí ainda tem um agravante. Se tem um agravante. Isso é visível, a gente vê. Agora, se você for andar que nem eu andei, certo? Eu acho que quem está nos entrevistando aqui, ninguém fez. Mas eu fiz o trajeto, ele dá 91 quilômetros. Dali da onde estão construindo a ponte até o Quinari, Igarapé Judia. Nós gastamos 6 dias, 91 quilômetros. Certo? Isso acho que 2009, mais ou menos, nós fizemos esse trajeto. Eu e uma turma e tal, porque o Igarapé Judia também é história. Ele foi palco de grandes embates na Revolução Acreana, assim como o Rio Acre também foi. E aí nós fizemos, eu tinha um grupo tal, que era a Confraria da Revolução Acreana, a gente queria recontar a história e tal, mas enfim, não deu certo. Mas a gente fez esse trajeto, certo? E aí, onde eu queria chegar? A quantidade de cano de esgoto que cai dentro do Igarapé Judia. Porque a geladeira, a bicicleta, as coisas dá para a gente ver e dá para tirar. E aí o esgoto que cai lá dentro, certo? E aí agora eu queria ir para a segunda parte, que é a questão das ONGs. O Mac e o Wesley, assim,
eu tenho minhas reservas em relação a essas ondas, certo? Elas não me provaram ainda que vieram, e aí no meu entendimento, me perdoe, no meu entendimento, atende a alguns interesses, porque quem é que financia essas ondas? Capital estrangeiro, né? Pois é, capital estrangeiro. E aí quem é que financia? São países desenvolvidos e que exploram um determinado tipo de recurso lá e que não tem interesse que esse recurso seja explorado aqui. Então, eu acho que a Noruega financia um movimento aí, uma ONG aí e tal, e aí lá tem o quê? Tem petróleo. A prospecção de petróleo ali por Jubá foi proibida. Mas teve um braço forte das ONG que foram lá. E aí elas contaminam o indígena, certo? Que aí elas vão lá, dão um sacolão pro indígena, Leva ele lá para Nova York. Leva para Nova York e tal, faz uma injeção, uma lavagem cerebral nele. Entendeu? Eu, até que me prove o contrário, dou razão para o senador Márcio Bittar, que a ministra Marina Silva está a serviço dessas organizações. Às vezes pode estar até de forma inconsciente, mas ela está a serviço dessas organizações. Porque não é possível. O que ela defende não é possível. Eu assisti a umas 3 ou 4 audiências públicas e fui promovida lá pelo Senado lá. Coisa absurda o que ela defende. Então, eu tenho minhas reservas em relação a essas ONGs. Diga, Wesley. Jambes, só para eu entender, então, assim, na tua opinião, existe um complô de alguns países desenvolvidos que querem travar a Amazônia? É isso que você está falando? Certeza. Porque assim, Wesley, está provado, a Amazônia é o maior parque de biodiversidade do mundo. É isso? E aí, o que é explorado da Amazônia? O que é explorado dos recursos naturais da Amazônia? Acho que é a castanha. O que é extraído de fato, que vira indústria, que vira economia, que vira riqueza? Tirando a madeira. Madeira e Castanha, um pouquinho do açaí, né? A castanha tem o seu ciclo, o açaí tem seu ciclo. Aí os caras falam do óleo da copaíba. Rapaz, um raio aí de 500 hectares tem 5 árvores de copaíba. Isso aí dá para a pessoa viver? Não dá. Não dá. E aí eles não deixam mexer o que está debaixo do solo. Não deixam fazer um estudo. Certo? E aí tem a questão das árvores também. Certo? Por que não se faz um estudo? Quais são as árvores medicinais? E aí começa a valorizar essas plantas, essas árvores, certo? E aí começa a chamar os laboratórios, fazer um estudo. E aí isso pode virar economia. Mas... Realmente essa questão do petróleo, que o James... Pode falar, Wesley, desculpa. Não, é porque eu respeito a opinião do James, mas assim, se um país desenvolvido vê que tem um potencial de riqueza na Amazônia, ao invés de ele travar, não é mais interessante para ele investir e ganhar mais dinheiro com aquilo? Uma multinacional? Você não vê isso também, não, James? Se você tem uma riqueza, se você pode ter a possibilidade de explorar aquilo, por que eu vou travar se eu não posso explorar aquilo? O Wesley, mas aí tem a questão da logística, certo? Tem a questão da legislação no Brasil, que era muito específica, certo? E às vezes não é. Monopólio do petróleo, né? Monopólio do petróleo. Acho que, se eu não me engano, só a Petrobras pode explorar, né? Tem várias questões. Porque realmente, assim, o petróleo ele é encontrado em bacias sedimentares. A Amazônia é uma grande bacia sedimentar, né? E realmente eles falaram que furaram, acharam o gás, acharam o petróleo, mas não...
consegue. Acharam lá no Pará, tá maior rolo lá, se explora, não explora. Mas é assim, foi Wesley, embargado, não foi. eu tenho minha opinião, mas ela não é uma receita pronta. Quero que me prove o contrário. Entendeu? Eu quero que me prove o contrário. Se me provar o contrário, eu não tenho nenhum problema em vir aqui, pedir desculpa, me retratar pelo que eu disse. Não tem nenhum problema. Mas então deixa eu pontuar entre o Wesley e entre você, James. A visão que nós temos assim do mundo é que o mundo se preocupa com a Amazônia. E aí as ONGs, manda recursos para que as ONGs atuem dentro da Amazônia. O que a gente não vê é o povo mudar de vida. Os anos se passam e o mesmo agricultor está lá na sua área em precárias condições. E se pergunta, cadê o dinheiro enviado para o Brasil? Cadê o dinheiro enviado para as ONGs atualizar? Existem, eu conheço pessoas de ONGs que fazem a sua replantio, pessoas sérias que desenvolvem, mas eu acho que o sentimento que fica é que ainda não se melhorou a vida do Amazonas, do Amazônica, né? Quem mora no Amazonas. Não deu uma qualidade de vida a um grupo maior. Parece que esse dinheiro se concentra em um grupo menor, em poucas pessoas, em poucas ações que não se deixam ser vistas. Esse é o meu sentimento. Ou seja, aí é onde tu fala, me prove o contrário. Me prove que todo esse mundo de dinheiro que está vindo está mudando a vida de alguém. Ou de muita aqui que possa impactar, né? Meia dúzia de pessoas. Deixa eu contar aqui a situação hoje. Hoje é 4 de junho. Faz 3 anos. 21, né? 2021. Que a gente estava encerrando um projeto. Era o início da primeira fase de um projeto. Era o final da primeira fase de um projeto que nós fizemos, que era um projeto itinerantes. Cidadania itinerante, uma coisa assim. Ação itinerante. E aí, essa ação itinerante, nós juntamos vários órgãos de governo, saúde, educação, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, certo? A Secretaria de Meio Ambiente, o IMAC, o ITERAC, vários órgãos nós juntamos no escritório, fizemos uma reunião, fizemos um planejamento. Gente, vamos levar a ação para as pessoas, para aqueles excluídos mesmo, que nunca tiveram nada. E aí juntamos e tal. Nós somos aqui, eu digo aqui, né? Acho que é no extremo oeste do Acre, e é no Parque Estadual do Chancas, para cá de fica na região de Santa Rosa. Lá, nós levamos médico, ginecologista, e tinha mulher de 40 anos que ela nunca fez um PCCU. Tinha pessoas com 50 anos que nunca tinha sentado numa cadeira de dentista. Nós levamos, rapaz, eu me emociono, porque são pessoas excluídas. E aí nós levamos umas baterias solar que estavam lá escondidas já há uns 3 anos. Não, vamos botar isso aqui para funcionar. Não existe isso, cara. Isso aqui está poluindo mesmo. Não, vamos botar isso aqui. Aí o secretário e tal, e aí ele se animou. Rapaz, isto é doido mesmo. Vamos lá. E aí ele vestiu a camisa e tal. James, eu e o governador vamos ligar o primeiro interruptor. Nós botamos energia, a bateria solar em 16 casas lá. A saúde detectou que era um problema de hipertensão enorme, porque não tinha geladeira, a pessoa só comia carne salgada. Uhum. E aí, quando foi com 30 dias, o Anel Urbano vendeu 11 geladeiras de 16 casas que nós colocamos energia. O Anel Urbano vendeu 11 geladeiras. Aí só subiu só em outubro, porque
A água estava baixa, só subiu em outubro a geladeira. Mas, cara, eu me emociono com aquilo, porque nós levamos qualidade de vida para as pessoas. Nós levamos médico, levamos a vacina. Ainda hoje tem uma foto, o governador, uma isopor de vacina na cabeça, né? E agora tem a Starlink, dá para levar a internet por satélite, Não, né? lá tem já? internet, lá no escritório. Lá no escritório, que é um parque, são 690 mil hectares de floresta. Ela fica ali, já na divisa do Peru, né? É um parque para estudo e tal, um parque de preservação, né? E aí, a princípio, não podia, porque o viés dele é preservação total, não podia ter nenhum habitante lá. Mas aí, como é que o Estado tira as pessoas de lá? Vai para onde? Quem é nativo lá de dentro? E aí, a minha obrigação como gestor público é cuidar das pessoas que estão lá, certo? Rapaz, eu fiquei extremamente feliz. Assim, a gente gastou dinheiro enorme com logística, porque aí levamos as equipes, foi um bocado de barco, foi um bocado de helicóptero, aí não dava para levar todo mundo de helicóptero, aí foi para Santa Rosa, de Santa Rosa o helicóptero fazia o transporte das pessoas para vir para o parque e tal. Mas assim, cara, eu acho que valeu a pena. Ainda um dia eu encontrei uma pessoa aqui em Rio Branco, ali no hospital ali, aí a pessoa me chamou, um caboclinho e tal. O senhor é aquele coordenador daquele projeto, eu fiquei muito feliz. A primeira vez que eu sentei numa cadeira de dentista. Olha aí. Certo? A pessoa fez, o doutor fez a limpeza dos meus dentes, extraiu 2 que não estavam prestando. Aquilo ali me motiva a fazer mais como servidor público. E aí é onde você fala, cadê o dinheiro das ONG que vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Se veio e ficou no meio de viagem, eu não sei o que aconteceu. Ô, Janos, esse ano, partir agora para a parte hídrica, né? Água na Amazônia. Por causa da estiagem, né? Até já foi falado aqui, o prefeito Tião Bocalon sugeriu fazer perfuração, né? Para pegar os lençóis freáticos para abastecer a cidade. Você acha que isso é uma solução ou não? Vai degradar ainda mais o meio ambiente? Pode contaminar o lençol? O prefeito Angelim foi prefeito de 2005 a 2010, se eu não me engano. 11. 2011, né? 2011 assumiu o Marcos Alexandre. E aí, naquela época da gestão do prefeito Angelim, já discutia isso, sobre o grande aquífero. Esse aquífero, ele é ali na região do 2º distrito, ali, pega ali o bairro Santo Inês, já pega ali onde foi construída a UPA, que eu me lembro que o professor Valdemar Mesquita disse que ia tirar a roupa no meio da rua se construísse aquela UPA ali e tal. Porque ali é um lençol. Ali é uma parte do aquífero. Certo? E aí pega aquela região ali do Amapá, aí vai ali naquele conjunto Vila Acre, ali. É o senador Guilmar, né? Tem muita água ali. Agora o que aconteceu? Foram permitindo as edificações. Aí não tem saneamento básico. Se não tem saneamento básico, o esgoto vai para onde? O esgoto vai para onde? Vai para o solo. Que já é degradação do meio ambiente. É degradação do meio ambiente. Aí, meu irmão, tem que se fazer um estudo aonde? Cidade do Povo. Foi feito um estudo lá em um grande aquífero. Mas o que fizeram lá? Edificações. Mas assim, mesmo em grandes profundidades, ele chega a contaminar? Porque ele falou em 500 metros de profundidade. Um dia vai chegar. Uma hora vai chegar. Certo? E aí, mas está passando a hora. Ainda há áreas, certo? Que ainda dá para se fazer esse projeto, a perfuração, porque o Diogo, o Wesley, o Mac, vamos fazer a conta, quanto é que se gasta para tratar a água do Rio Acre, para tirar a turbidez dela?
Cara, Eu acho, cara, mas eu acho que o maior gasto é com secretário e funcionário, carro comissionado, né? Aí eles jogam na conta da água, né? É um cabide de emprego ali, é a culpa da água. não é tudo, né? Mas parte deles é necessário. Tem que ter Não, sim, com certeza. Tem que ter o homem lá. Mas assim, eu não tenho conhecimento se tem esse Cabide de emprego. Se tem esse cabide de emprego. Se tiver, tá errado. Se tiver, tá errado. Certo? Mas assim, se gasta muito para tirar a turbidez da água, para ela chegar limpa lá na torneira e tal. E se aí eu extraio essa água do aquífero, certo? Ela já sai limpa. Eu não preciso gastar. Certo? Vai ter um tratamento. Com certeza. Vai, com certeza. Vai. Mas não quanto se gasta. E assim, a burocracia para fazer isso é muito grande, James? Ou não? Ali vai mexer o quê? Com o meio ambiente estadual, federal? Rapaz, quando quer se fazer... Vai lá para Brasília, lá pro Wesley, né? Se quer fazer, libera lá. Se quer fazer, faz. Eu me lembro, eu não sei, era a CTI da divisão territorial do Acre, era dividir os municípios e tal. O Seringal Cachoeira sempre foi da área, quando fizeram, foi da área de Epitaciolândia, Brasileira, é uma região. Mas assim, fizeram um bico de Chapuri para contemplar Chico Mendes, é uma situação histórica, e eu acho justo. O Edivaldo Magalhães bateu o pé, eu acho que o Moisés bateu, não, é Chapuri. E ficou em Chapuri. Quando se quer se fazer, se faz. Quando tem vontade política, quando tem determinação, se faz. Certo? E aí, tem burocracia? Tem. Mas quando quer se fazer, e aí, gente, isso é justo. É necessário. Certo? Se não tiver uma ação humana, daqui um dia o Rio Acre vai se acabar, cara. E aí, vai tirar água da onde? Certo? Tem que ter uma ação humana e uma ação de conscientização também. Certo? E o rio sempre vai ter turbidez, porque é um rio novo e tal. Sempre a água vai ser... certo? Daqui algumas centenas de anos ela vai dar... se o rio não se acabar, né? Ela vai dar uma melhorada. Porque por enquanto está sedimentando o solo e tal. Mas... aqui até lá, meu irmão, vai ter turbidez na água. E aí o custo é enorme. Se você tiver um projeto de escavação de poços para extrair essa água dos aquíferos, tem muita água. É um oceano, dizem, né? É um dos maiores do mundo aqui, rapaz, na Amazônia, né? Se eu li, eu não lembro. Mas, na época, diziam que tinha capacidade para abastecer Rio Branco 100 anos. Cara. Olha aí. Só esse aqui é do segundo distrito. Aquífero do segundo distrito. Certo? E aí eu não tenho. Apesar de ser um estudioso do assunto, eu não tenho uma concepção formada. Porque a gente lê várias teorias e tal. Certo. E aí eu não sei se a água é um recurso renovável ou não. Certo? Eu não sei. Certo? Eu já li várias teses distintas. E aí eu tenho um conceito formado acerca disso. Wesley? James, em relação ao desenvolvimento sustentável, né, uma palavra que está na moda, né, cada vez mais na moda, diante desses desafios climáticos que a gente vem enfrentando. Você acha que o desenvolvimento sustentável ele é feito na prática ou fica mais na fala, uma palavra bonita e que colou? O Wesley, você falou, está na fala. Se ele é viável, ele está na fala. Ele é viável, de verdade. Eu vou te dar um dado aqui. Passa por aqui, né? Canal da Maternidade. Meu amigo, ele é depositado o esgoto de 90% do centro da cidade é depositado o esgoto in natura lá no Rio Acre. Se quando foram idealizar esse projeto, se tivesse pensado num biodia, não, podia jogar o esgoto, podia. Lá.
mas tivesse pensado num biodigestor, esse detrito virar energia, para pelo menos sustentar o canal da maternidade, a iluminação, porque essa iluminação a gente paga, o cidadão paga. Mas se a gente tivesse pensado um biodigestor para gerar energia, para sustentar pelo menos o canal da maternidade, já seria feito alguma coisa. Isso é desenvolvimento sustentável. Certo? Nós temos ali uma UTRI, que é a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, muito bem idealizada, muito bem projetada. Agora ela é mal operada, ela é mal utilizada, porque aquilo ali era para gerar emprego, para gerar riqueza, certo? Algumas cooperativas trabalhar ali, porque ali gera energia, ali era para ser feito reaproveitamento de alguns resíduos, certo? E não é depósito de lixo, e aí opera mal. A capacidade dela parece que foi projetada para 25 anos. Ela já tá quase no seu limite. Porque ela é mal operada. Não consegue aproveitar todo certo? E aquilo ali não consegue. E aquilo ali era para ser um modelo de desenvolvimento sustentável. Certo? Aqui, o centro da cidade, hoje parece que eu já vi algumas vezes um caminhão coletando papelão no centro da cidade. É boa prática? É boa prática. Porque o papelão ia para onde? Ele ia tampar a boca do bueiro, ou senão ia esperar ele, e ele está sendo reaproveitado. Aqui não tem coleta seletiva, né? Pegar pilha, vidro, plástico. Não tem. Teve uma época que eu desenvolvi, aí eu ajudei a desenvolver, a gente realizou, e aí a gente juntou todo mundo, fizemos um projeto de coleta seletiva. Aí os alunos traziam seu lixo de casa, aí, enquanto trazia plástico, nós conseguimos vender para a Plazac na época. Mas aí os meninos trouxeram lâmpada, trouxeram pilha, trouxeram bateria de telefone. E aí, vamos botar aonde agora? Porque não tem destino, não tem destinação. Certo? Infelizmente, nós não temos essa prática. Eu já viajei algumas vezes, algumas cidades, vou citar aqui, Franca. Viajei para Franca, lá tem o dia de se coletar o lixo reciclável. Lá em Curitiba, São José dos Pinhais, que é ali do lado, também tem um dia de coletar o dia da coleta seletiva. Então todo resíduo reaproveitável vai para lá. Certo? Mas aqui a gente não tem. Aqui não tem essa prática. Interessante. E está faltando isso que nem eu falei, certo? Isso é educação ambiental, isso é vontade de gestão, envolver as pessoas e tal, e começar a fazer, porque está passando a hora, certo? A empresa, eu acho que cobra R$100 e poucos uma tonelada de lixo. Se eu tenho a coleta seletiva, ela continua recebendo R$100 e poucos, só que eu vou diminuir a quantidade de lixo. Essa empresa que coleta lixo, ela coleta por tonelada. Ela cobra por tonelada. E aí cada cidadão hoje, ele produz em média 2,5 kg de resíduo de lixo diário. Diário. É muita coisa. É muita coisa. E o lixão lá, vai suportar ainda? Como é que tá? Eles trabalham lá com o Tá na sistema... segunda célula já. Tá na segunda célula. Só tá desabilitada. Mas é depósito. É um depósito que daqui a pouco vai porque o lixo orgânico ele poderia ser aproveitado, certo? Para virar, para adubar os jardins, para fazer alguma coisa e tal, para material orgânico, certo? Aí o lixo da construção, ele deveria ser, e lá tem um triturador de concreto lá, e deveria voltar para tapar buraco, para voltar para a construção civil. Incineração é possível fazer com resíduos sólidos? Ou só algumas categorias de lixo que podem ser incinerados? Teve um empresário aqui, ele até montou uma estrutura, só que não foi permitido. Teve alguma questão, foi ali para Transacriana, e aí teve alguma questão de legislação e tal, ou tem alguma coisa política. Eu sei que ele não conseguiu, ele montou toda a estrutura para incinerar o lixo, eu acho que era só lixo hospitalar na época. E aí ele não funcionou. Interessante, Diogo, que
quando nós estávamos fazendo trabalho pelo Sebrae, sobre essa parte da legislação, né, das empresas, o que nós tínhamos observado? Que o empresário vem, traz o seu dinheiro, Traz a solução. tem a visão do negócio, ele empreende, ele constrói, aí quando vai pegar as autorizações, aí vão dizer para ele que lá ou ali não podia, o cara já tinha construído, ele já tinha contratado, e aí no final, quando era para funcionar, aí vem a parte burocrática, do Estado e inviabiliza. Aí você não tem como devolver, você quebra aquele empresário, né? E deixou de gerar. Mas eu queria falar mais um pouquinho, eu falei da área urbana e tal, falei mais da questão pública, mas eu queria falar um pouco do desenvolvimento sustentável na área particular. Sim. Manda ver. Na área particular. Você tem como, uma chácara aí de 2, 3 hectares, 5 hectares, você tem como viver de forma sustentável. Aquela propriedade se sustentar. Pequena que seja, mas você aproveita. Você pode gerar energia lá dentro, você tem criação de gado, isso, daquilo, outro. Mas você tem um digestor, você pode gerar energia, você pode gerar o gás lá dentro, certo? Os resíduos daqueles animais, você pode produzir material orgânico, hortaliça para isso, para aquilo. Fertiliza, você vai fazer o fertilizante natural para adubar a tua fruteira, teu pomar e tal. E aí dá para você trabalhar, tipo assim, vamos dizer que vamos trabalhar a cultura do leite. Aí você trabalha a cultura do leite, você trabalha a cultura do suíno, porque se você for fazer o queijo, o teu suíno já vai aproveitar aquele soro, e ali vira uma cadeia. Você não tira o teu sustento só daqui do leite. Ela vai girando ali, certo? Porque tu produziu pouco, ele vai produzir a carne, vai produzir teu alimento, e aí ele vai produzir o resíduo para gerar o teu gás, para gerar a tua energia, certo? E por mais pequeno que seja a propriedade, dá para ser sustentável. Agora falta o quê? Que eu falei lá no início do programa. Educação ambiental. Falta a educação. Certo? Falta Conhecimento técnico, né, conhecimento para técnico. poder. Eu tinha um grande sonho quando eu passei pela Secretaria de Meio Ambiente como técnico lá, mas assim, eu sou muito grato ao meu ex-chefe, meu ex-secretário, ele me deu muita oportunidade, certo? E aí, se a gente tivesse continuado lá, o meu grande sonho era a gente construir uma escola de educação ambiental. Para quê? Para a gente formar as organizações. Era uma escola formativa. Aí eu vou trazer o sindicato, eu vou trazer a gestão da escola, eu vou trazer a gestão do posto de saúde, eu vou trazer a gestão do hospital, para formar, para ser uma escola formativa. E aí eles adotaram aquelas práticas lá na instituição dele, lá na casa dele, e aí dessa forma a gente vai conseguir lá na frente, certo? Bons resultados. Então, James, pelo que eu entendi, a educação ambiental ela engloba tanto assim como é que tratar o lixo, a natureza para não degradar, como também utilizá-la de maneira sustentável, é isso? Isso mesmo. Então pega toda a sociedade, né? Não, pega toda a sociedade. A educação ambiental, ela, como eu falei, ela deveria ser uma disciplina obrigatória. Mas, infelizmente, ela não é. Certo? Mas um dia, quem sabe, eu vejo esse sonho. Pode ser por mim, mas eu vejo esse sonho realizado, que é uma escola de educação ambiental. Eu fui numa escola lá em Curitiba, rapaz, foi a mais linda do mundo. Lá no Parque Jardim Botânico. Eu fui numa escola de educação ambiental. Sim, e ela é bonita, mas ela é eficaz. Ela funciona. Ela funciona de fato. Certo? E aí ela atinge quem está lá na ponta. Quem planta uva, quem produz o vinho, quem produz o queijo. Ela alcança todo mundo. Certo? E ela contamina a criancinha, o senhor de idade. Certo? E esse é o meu sonho, não era não. É o meu sonho, um dia eu voltar a trabalhar na área ambiental, ou eu conseguir, através de um amigo parlamentar federal, uma emenda para destinar para um município desse, ou mesmo para o Estado,
para uma escola de educação ambiental, mas que funcione. Agora, primeiro nós temos que ter lá na escola de educação ambiental profissionais comprometidos. Não adianta ter a escola se eu não tiver profissional comprometido e sensibilizado. Nos últimos 20 anos, tu acha que houve alguma melhoria ou não, muito pouco? Houve, piora. Piorou. É. Não foi feito nada em favor de cuidar dos recursos naturais. Vai no Igarapé São Francisco, vai no Rio Acre, vai no Igarapé Judia, certo? Eu tenho algumas fotografias do meu telefone deprimente desses recursos. Rios indo rola, se acabando ali, certo? E outros mananciais aí que, certo? Estão se acabando. Tem aquele ali que passa ali, que virou esgoto mesmo, aquele que passa ali pertinho da ABB ali, eu acho que era Igarapé Batista. Você quer ali por trás da BB, né? Acabou, se virou esgoto, aquilo ali é um crime. Poderia acontecer, mas o que se fez? Fica um vácuo aí. E aí, Wesley? Amigos, eu acho que a gente segue para a parte final do podcast e faz para o James, né, aquela pergunta. Né, ele falou, o Diogo perguntou, e aí, nos últimos 20 anos, melhorou ou piorou? E o James disse, só piorou. E para o futuro, James, né, já que essa questão ambiental, essa questão climática está aí, né, eu acho que não adianta negar a ciência, né, o que a gente tem visto com cada vez mais frequência, né, enchentes cada vez mais fortes, né, mais intensas. O Rio Grande do Sul está aí, né, é o exemplo do momento, né, o que os gaúchos estão enfrentando por conta das mudanças climáticas, né, outras partes do mundo também. E o futuro, James? O que você vislumbra, o que você enxerga? O ser humano vai tomar alguma atitude? O interesse econômico vai predominar? Porque, afinal de contas, né, o mundo é movido a isso, né, o ser humano, quanto mais melhor. Mas até que ponto isso é interessante também? Né, você querer ter dinheiro, ter cada vez mais dinheiro, ser uma potência econômica mundial... E, infelizmente, o mundo se degradando, muitas pessoas morrendo. E aí, James? Wesley, você fez uma pergunta que eu até me emocionei agora. Mas o futuro me assusta. Porque eu tenho 55 anos, acho que mais 20. Pode botar aí mais 55 aí. Minha mãe foi a semana passada, dia 93, né? Falta muito, Tá pessimista demais. Eu não espero mais muita coisa, certo? Mas eu tenho meus filhos, eu tenho um filho que está ali fora, tem minha filha que está lá em Juiz de Fora, e eu me preocupo com eles, certo? Eu me preocupo com meus netos. O meu, ontem eu estava conversando ali, rapaz, e aí, vai dar um neto quando? E a minha filha, um dia desse eu perguntei, ela já saiu pela tangente e tal, quer estudar, parece que está fazendo mestrado lá e tal. Mas me preocupa, me assusta o futuro, porque eu não vejo nenhum movimento no sentido de cuidar dos nossos recursos naturais. Eu não vejo nenhum movimento, não vejo ninguém preocupado com isso. Me perdoe a crítica, mas talvez nenhum de vocês sabiam da tal coincidência que ontem foi dia da educação ambiental e amanhã é dia do meio ambiente. E a gente veio hoje discutir, não sei se isso foi a propósito. Eu não me não. Foi providência divina, né? Eu não sei se me chamaram aleatório, mas graças a Deus por isso. Que a gente veio aqui e espero que quem estiver nos assistindo, quem vai assistir depois e tal, e tome uma atitude de boas práticas. E comece a olhar para o futuro, comece a olhar para você mesmo, certo? Comece a cuidar do teu lixo, comece a cuidar da latinha de refrigerante que você joga no meio da rua, do lixo que você, da ponta de cigarro que você fuma, que você joga no meio da rua. Porque quantas pontas de cigarro são lançadas no meio da rua todos os dias?
quantas sacolinhas não são lançadas nos igarapés todo dia? E assim, que fica uma reflexão a cada cidadão, não é só o gestor público, não. É cada cidadão, a gente cuidar mais do nosso recurso natural, do nosso meio ambiente, do nosso bem-estar, porque muita gente passou aí por essa enchente, sofreu demais, mas aí eu não sei se eles fizeram a reflexão, se eles fazem parte daquele contexto, porque ele jogou o lixo no meio da rua, mas o lixo voltou lá para a casa dele, voltou lá para o quintal dele. E que a gente possa, amanhã é dia do meio ambiente, que a gente possa fazer uma reflexão acerca dos nossos recursos naturais, que possamos cuidar mais, que a gente possamos ser menos consumistas, certo? E que a gente possa, de certa forma, ir eliminando as embalagens, aproveitando aquela comida que sobrou, mas a gente come, ela tem que ir para o lixo, certo? A gente aproveitar mais tudo, e aí você está economizando e você está cuidando dos recursos naturais. Ô, James, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Você falou, é importante a gente sempre debater, sempre numa conversa, traz algo novo, traz um insight, né? E eu vejo assim que enquanto a iniciativa privada, né, não acordar para o potencial que tem isso, né, tanto o processo de reciclagem, como utilização de materiais biodegradáveis, que podem ser absorvidos mais rápido pela natureza, né, e a própria sociedade exige isso, como você falou, tudo passa da educação ambiental, né? E gostaria de pedir para você dar as últimas palavras aí para as pessoas que estão vindo, para a conscientização ambiental, né? Eu convido as pessoas a fazer um desafio. Hoje, cada cidadão produz em média 2,5 kg de lixo diário. Vamos fazer um desafio, todo mundo que está participando desse programa. Vamos tentar reduzir essa quantidade de lixo produzida. Eu acho que se a gente diminuir 50 gramas, 30 gramas, 10 gramas, ao final do ano ou ao final do mês, a gente tem dado uma grande contribuição para o meio ambiente, para a prefeitura, para nós mesmos, certo? O grande desafio que eu queria fazer nesse dia do meio ambiente, que é amanhã, certo? A redução do nosso lixo, o que nós produzimos de lixo. Amém. Muito obrigado, James, pela participação, algo realmente, né, importante, você fazendo uma readequação da sua vida, da sua postura e gradativamente, né, você vai mudando a maneira de agir. E grande Wesley, a sua participação final. Só agradecer a presença do nosso amigo James, uma conversa muito esclarecedora, né, uma conversa muito interessante, e ele passa o recado aí. Infelizmente, a gente está vendo muita coisa ruim acontecendo nessa questão climática do meio ambiente, e a gente está fechando o olho para isso, está deixando a onda levar, e a situação só se agrava cada vez mais. O futuro, nesse aspecto, eu acho que a humanidade caminha para um colapso aí. Infelizmente, a conta vai chegar, está chegando, vai chegar cara. Muito obrigado, James, um abraço aí para você, Diogão, e para o nosso amigo Mark. Grande Mark, você, brother? E aí, meu Um abraço, amigo? Wesley. Obrigado. Me perdoe se você não foi contemplado com as respostas, nos comentários. Mas como eu lhe falei, né? Nós temos um contraponto acerca da prospecção do petróleo e tal. Mas assim, se me provarem o contrário, eu não tenho nenhum problema em vir aqui e me retratar. E é isso aí, nossa conversa hoje foi uma conversa muito top em relação ao nosso meio ambiente, as informações, os contrapontos, também essa reflexão do que a gente tem que fazer para a preservação. E fica nosso canal aberto. Qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, ou você que queira algum tema, mande para a gente, fala aí conosco, que a gente traz a pessoa, traz as referências
e vamos conversar, bater um papo. É um papo bem descontraído aqui, ao vivo, acontece de tudo. A gente sai correndo. Problema técnico, a Eu tô internet. enchendo copo de água e tá me filmando. A gente faz aqui de tudo um pouco. Mas foi muito bom e te agradeço, James, cara. Sempre um prazer conversar contigo, sempre um prazer a gente dialogar. Nem sempre é na paz, mas a gente se entende no final. Hoje ele não me chamou de invocado. Não, pessoal, isso mesmo. A gente gostaria de agradecer a participação de vocês. Vocês que ainda vão assistir esse vídeo, deixe seu comentário. A gente está sempre lendo os comentários para melhorar cada dia mais, proporcionar para vocês tanto uma qualidade de vídeo como áudio melhor, uma entrevista esclarecedora, porque esse é o propósito do nosso canal. Você que está assistindo pela primeira vez, levar conhecimento para que você alcance uma vida equilibrada. Então nós temos aqui no The Brothers 3 canais, nós temos esse de entrevistas, que nós trouxemos aqui inúmeras pessoas nas mais variadas áreas, sempre com o objetivo de instruir, de capacitar em todas as áreas, hoje meio ambiente, educação ambiental, principalmente para esse momento, como o James falou, né? Foi aí uma providência divina que realmente a gente não se tocou pela falta, inclusive, como o James falou, né? De educação ambiental. Mas a gente está sempre procurando aprender. Deixe seu comentário, dê um like, se inscreva no canal, que Deus os abençoe grandiosamente, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana, vida longa e próspera. Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Crônicas volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.